Glória a Deus. Meus irmãos, já há algum tempo Deus tem colocado algo no meu coração e eu quero estar trabalhando com vocês sobre um tema geral, que é sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E hoje em específico eu vou falar sobre um título sobre esse assunto. E vamos estar trabalhando durante um bom período sobre isso, querendo Deus. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de orar com você. Orar agora com você, por você e por nós, para que Deus realmente nos ensinasse sobre esses assuntos, que ao mesmo tempo não são tão difíceis, mas que em virtude desse distanciamento de séculos, nós não temos muitas vezes uma compreensão de como lidar com isso. Nós muitas vezes ouvimos falar sobre a Arca da Aliança, sobre a presença de Deus, sobre os querubins que ali estavam, como se representando a eternidade, e muitos servos de Deus fazem muitas confusões. E a minha proposta ao tratar desse tema é realmente mergulhar naquilo que realmente importa, na linguagem do Novo Testamento, fazendo uma correspondência, uma ponte, mas ao mesmo tempo extraindo as lições do Velho Testamento. Porque, irmãos, a nossa fé, ela é fundamentada em cima de toda a tradição judaica. O cristianismo nasce sobre o judaísmo. Que judaísmo? O judaísmo bíblico. Então a fé cristã, ela tem a base o quê? Judaica. E não tem como a gente desvencilhar isso. Então quando nós conhecemos o Velho Testamento e temas como esse, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. E quando a gente pega um atalho para algum exagero, a gente pode ficar um pouco doente. Podem ver que tem muitas igrejas que no altar e no púlpito tem uma arca. E muitas pessoas vão, oram, se ajoelham para a arca. E eu diria, isso é um pouco perigoso. Porque são objetos sagrados que Deus usou no Velho Testamento com um propósito. E muitas vezes nós precisamos fazer uma leitura correta, para a gente entender perfeitamente. Eu sei que o assunto é muito vasto, muito amplo, e eu quero ir com calma, com cautela, segundo a vontade de Deus, mas eu não tenho dúvida que Deus vai nos abençoar, e Deus vai nos ensinar, e que a mensagem principal que o Senhor tem sobre esse assunto para nós, vai ficar no nosso coração, amém? Então vamos orar, para que Deus nos abençoe e fale conosco? Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua igreja, muito obrigado pelo Teu povo, muito obrigado, ó Deus, por um momento sagrado como esse, que é o momento de adorar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, de bendizer o Teu nome e de ouvir a Tua palavra, de ouvir, ó Deus, os Teus ensinos. Aprender, Senhor, por meio de tudo o que acontece na igreja. Aprender por meio dos louvores que cantamos, aprender por meio das orações que fazemos a Ti, mas aprender principalmente pela Tua palavra. Senhor, fala ao nosso coração, meu Pai. Senhor, trabalha na nossa vida, trabalha, ó Deus, na nossa alma, trabalha, ó Deus, dando-nos sabedoria e discernimento, dando-nos compreensão, dando-nos, ó Deus, essa compreensão de enxergarmos as lições do Velho Testamento, compreendendo o Novo Testamento, fazendo a leitura correta daquilo que o Senhor quer nos passar, porque, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos realmente mergulhar na Tua presença, queremos realmente, Senhor, desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós e crescer em Deus, crescer no Senhor, crescer na Tua presença, crescer para a Tua glória. Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso viver, abençoa a Tua igreja, abençoa esse instante, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós e que o Senhor quebre paradigmas, quebre preconceitos, quebre tabus
e nos leve, ó Deus, aos rios de águas tranquilas e aos pastos verdejantes, porque queremos comer a Tua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, nos ilumina, ministra aos nossos corações e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós somos muito carentes do auxílio de Deus, o tempo todo, meus irmãos. Sobre esse tema que a gente vai falar hoje, que é a Arca da Aliança, nós notamos que muitas vezes nós temos, eu diria, uma leitura até mesmo fadada no aspecto religioso. A gente lê, quando a gente imagina a arca, a gente já fica com medo, porque a gente se lembra de um episódio, que é o que eu vou tratar hoje, o texto que nós iremos ler, que é de 2 Samuel 6, que é o texto onde Deus mata Uzá. Então, quando a gente lembra da arca, a gente fala, pastor, esse assunto aí não é muito bom não. Esse assunto é meio perigoso, porque por causa da arca, Deus terminou uma grande festa. E o título que hoje eu quero trabalhar, como eu disse, o tema geral é a Arca da Aliança, vou sempre estar trabalhando na permissão de Deus. E o título de hoje é Quando Deus para a nossa festa. Quando Deus interrompe a nossa festa. Deus faz isso? Faz. Pastor, é quando alguém morre que Deus para a festa? Não necessariamente. Porque até na morte de um justo há uma grande festa. O Senhor o recebe, os anjos o cortejam e o povo de Deus com lágrimas se despede, dizendo até breve, nós nos veremos na glória. É uma festa. A morte para nós não é interrupção da festa. Aliás, a morte para nós é uma porta que se abre para a grande festa. Amém, meus irmãos? Perceba como que nós somos fadados a pensamentos errados. A morte acabou tudo. Não, para um servo de Deus a morte só começa tudo. Para quem não é um servo de Deus, a morte é o terror de tudo. Mas para um filho de Deus, a morte é o começo da eternidade. Eu sei que nós não queremos morrer. Queremos cumprir a vontade de Deus. Mas para um filho de Deus a morte não é o final da festa. Podem ver que Jesus com a morte realizou a maior festa. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a igreja triunfa, porque Ele morreu por nós, aleluia. Ele venceu o maior aguilhão de todos, que é a morte, e resgatou as chaves das mãos de Satanás. Glória a Deus, meus irmãos. Então, quando Deus para as nossas festas? Deus para algumas festas. Mas eu ouso dizer que Deus ama festejar conosco. A grande vontade de Deus é nos alegrar, é nos instruir, é nos abençoar, é abençoar o nosso presente, é cuidar do nosso presente, nos dando esperança para um futuro, é te ajudar a vencer nas batalhas de hoje, para que você continue vencendo durante toda a tua vida. A grande vontade de Deus é te fazer vencer, é te fazer triunfar, é te fazer prevalecer. Deus não tem prazer de terminar as nossas festas. Aliás, a criação do homem e da mulher foi de uma grande festa no paraíso. Quem interrompeu a festa foi Adão e foi Eva. Quem interrompe a festa muitas vezes somos nós. Mas nós interrompemos a festa de Deus e nós não percebemos que nós interrompemos a festa de Deus. Aí Ele tem que parar a nossa festa para dizer assim para nós: alto lá, vocês estão fazendo uma festa, mas eu não estou querendo essa festa, eu quero uma outra festa. Já pararam para pensar nisso? A gente gosta de fazer festas para Deus, e aí a gente convida Deus. Deus, entra aqui nessa festa, senta aqui nesse lugar. Senhor, olha, hoje o Senhor vai ser homenageado. Muitas vezes nós convidamos Deus e outras pessoas, e muitas vezes as outras pessoas até ficam nos lugares principais e o Senhor fica do lado. Mas eu quero fazer essa pergunta: será que as nossas festas sempre alegram a Deus?
É uma pergunta. Será que os nossos cultos sempre alegram ao Senhor? Será que os nossos sacrifícios estão sendo agradáveis e de cheiro suaves a Deus? Será que as nossas obras são obras que o alegram ou obras que o entristecem? Porque a gente vai ler aqui uma história aonde houve uma interrupção imensa de uma grande festa. Deus parou com a festa. E não foi uma festa pequena, foi uma festa gigante. Uma festa imensa. Porque Deus estava querendo ensinar. Guarde isso no seu coração, meus irmãos. Em toda ocasião que Deus para uma festa nossa, que fazemos até para Ele, Ele quer nos ensinar. Ele tem um propósito. Ele não para a festa para nos castigar no primeiro momento. É para nos ensinar. E pode ser que no meio de tudo venha até alguns castigos. Sim. Porque Ele é Deus e Ele sabe o que faz. Podem ver que na história do povo de Deus, Deus cria Adão e Eva e dá a ele um lugar maravilhoso, perfeito, e eles acabam com a festa. Podem ver que na história do povo de Deus, Deus liberta o povo do Egito, realiza obras extraordinárias e Moisés vai para o Monte Sinai receber a revelação de Deus, a aliança de Deus, e o povo também interrompe a festa, porque o povo cria um bezerro de ouro. Percebam, é sempre nós que atrapalhamos a festa de Deus e nunca é Deus que atrapalha a nossa festa. Estão entendendo? Quem atrapalha a festa de quem somos nós atrapalhando a de Deus. E por essa razão muitas vezes Ele diz: para, você tem me chamado para sentar num trono, mas eu não estou. Vocês estão me pedindo para entrar aí, mas aí eu não entro. Eu não quero. E aí a gente está fazendo festa, porque afinal de contas, nós somos um povo que gostamos de festa e também temos a psicologia de massa como uma aliada nossa. O que é a psicologia de massa, irmãos? Isso daqui que está acontecendo conosco. Nós nos reunimos com um propósito e tentamos juntos fazer algo. É uma psicologia de massa, que traduzimos como religião, como adoração a Deus. Mas pode ver que na psicologia de massa, muitas vezes nós vamos mudando os valores e os propósitos. E podem ver que quantas são as vezes que em nome de um culto, Deus já não é mais cultuado nem adorado. É a denominação, é a pessoa, é o profeta, é o dom, é o dinheiro, são ídolos invisíveis. Então quem atrapalha a festa somos nós que atrapalhamos a festa de Deus. Nós que muitas vezes dizemos: Deus, essa tua festa aí, ó, ela é muito chata, só tem o quê? Tem oração, tem uns músicos que cantam, tem um pastor que prega, é muito chata. Na nossa festa a gente precisa de luzes, nós precisamos de coisas novas, de incremento, porque senão a gente não está contextualizado. Estão entendendo, meus irmãos? Não estou falando que Deus é contra tudo nosso, mas muitas vezes a gente vai mudando as coisas e quando vai ver a gente convida Deus, sendo que na realidade é Ele que nos convidou para a festa dEle. E a gente começa a entrar em cena e diz: Deus, entre na minha festa. E aí eu quero te dizer que pela misericórdia Deus muitas vezes entra na nossa festa. E quando Ele entra na nossa festa é para Ele nos abençoar e nos ensinar a celebrar a festa dEle. E quando a gente aprende a celebrar a festa dEle, a gente não adora os bezerros de ouro. Israel conquistou Canaã. Deus deu Canaã para Israel. E depois Israel se perdeu nas suas festas. Deus teve que destruir o templo, teve que destruir Jerusalém, teve que destruir os palácios e levar eles para a Babilônia, para ensiná-los de novo como realizar uma festa. E lá na Babilônia, debaixo de toda escravidão e debaixo de todo jugo, aí eles aprenderam de novo a fazer as festas de Deus.
Porque enquanto eles estavam na sua terra, governando, eles faziam as festas deles e Deus ficou para fora. Lembra da igreja, uma das igrejas do Apocalipse, que o Senhor diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, ali o Senhor está se dirigindo a uma igreja. Irmãos, essa é uma das cenas mais dramáticas, mais duras, de uma linguagem repleta de significado, de valor e de exortação. A igreja conseguiu não só destronar Jesus, tirar ele do trono, mas conseguiu levá-lo para fora e fechar a porta para o mestre. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui que é maravilhosa, que foi retratado num quadro clássico. A porta da igreja só tem maçaneta para o lado de dentro, não tem maçaneta do lado de fora. A porta da igreja não se abre do lado de fora. A porta da igreja só se abre do lado de dentro. Por isso que o Senhor, Ele bate. Porque Ele não é como o adversário que arromba. O diabo, ele pula pela janela, porque ele é bandido. Ele arromba as portas, porque ele é ladrão. Mas o Senhor, Ele entra pela porta. Mas Ele não entra simplesmente como uma pessoa qualquer. Ele quer ser o quê? Ele quer ser adorado. Ele quer ser reverenciado. Ele quer que nós abramos os portais da igreja e digamos: entre, Senhor da glória. O Senhor é o Rei, o Senhor é o majestoso. E nós nos humilhamos e prostrado deixamos Ele entrar. E essa palavra de Apocalipse, ela é muito dura, por quê? Porque o Senhor estava dizendo: olha, eu estou batendo na porta da igreja local e estou batendo o tempo todo na porta do teu coração. E qual é a nossa função? Abrir a porta e deixar o mestre entrar. E quando ele entra, percebam que o texto é lindo. Ele diz: e aí cearei com você e você comigo, porque ele vem com banquete, é o banquete dele, porque é a festa dele. Amém, meus irmãos? Na festa de Deus sempre há banquetes e há delícias. Nas nossas festas podem ter música, podem ter comida, mas não quer dizer que tem o convidado principal. E nessa história aqui é a história onde Deus para uma festa. É uma história linda. É uma história repleta de significado, é uma história repleta de valor. Por isso que uma única mensagem não vai dar para a gente tratar. E para eu ler o texto bíblico e pontuar aqui a minha introdução. Lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? Lembram? Qual foi? Transformar água em... Mas aonde? Num casamento, em Canaã da Galileia. O nosso amado Deus, o nosso amado Jesus ama festas, em especial casamento e família. O primeiro milagre foi ele entrar num casamento, numa família, e lá ele ceou com eles com o mestre e transformou água em vinho, pegando coisas que não tem gosto e transformando naquilo que traz a alegria. Aleluias! O nosso Rei ama festas, tanto é que as bodas do Cordeiro e a eternidade será uma grande festa para sempre. Amém, meus irmãos? Nosso Deus ama festa. Vamos aprender com Ele um pouco sobre a festa dele, não sobre as nossas festas. Vamos ler aqui o texto de 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. Diz assim a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 1 em diante. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo.
30.000, guardem esse número, viu, irmãos? Ele reúne o pelotão de elite principal, 30.000 guerreiros. Lembra que quando Saul ia lutar contra Davi, ele separou 3.000 soldados? Agora não, Davi vai com 30.000. Ele vai com 30.000 dos seus melhores soldados. Versículo 2. Ele e todos os que o acompanhavam partiram de Baalaá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dele. Versículo 3. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram à casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pino, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Dá uma pausa até aqui. 30.000 homens se reúnem, 30.000 homens do pelotão de elite. Davi se reúne com todos eles. Davi também convoca ali o povo, e juntos com o povo eles decidem buscar a arca, que estava na casa de Abinadab. E agora aqui nós vemos uma cena muito bonita num primeiro momento. Eles estão buscando a arca, e quando eles buscam a arma, está tendo um culto magnífico, com músicas, com canções. Irmãos, imagine essa cena, é magnífica. Que festa linda, que festa linda. Aquele pelotão do exército protegendo a arca, o rei, a casa de Abinadab, Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, que eram aqueles que cuidavam da arca, num carroção. Alguns historiadores vão falar que foi um carroção especial que Davi construiu, todo especial, revestido de ouro aquele carroção, porque agora o que seria levado era o que? A arca. Então pensem nisso. Davi, segundo alguns historiadores, vão falar que construiu um carroção especial. Até os touros nos chifres eram revestidos de ouro. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade, as ferraduras e tudo. Alguns vão comentar sobre isso, nós não sabemos se de fato é isso. Mas não foi uma coisa pequena. Porque qual é o episódio aqui? O episódio aqui foi quando Davi, agora aqui ele já é rei de Israel, já é rei de Judá, já é rei de tudo. Ele estava agora sobre o grande momento da vida dele. Ele tinha sido nomeado rei de Judá e agora ele já passa a ser o rei de Israel. E a primeira coisa que ele faz é o quê? É trazer a arca de Deus para o lugar que ele achava que era correto. Olha que interessante. Ou seja, que coisa linda, irmãos. Pensem, será que eram só esses 30.000, 40.000? Não, irmãos. Aqui era o pelotão que cuidava da arca. Tinha os levitas, os sacerdotes tocando instrumentos. Quantos, pastor? O número não vai contar um número exato, mas olha que festa. E os quilômetros, pastor? Eram muitos quilômetros, não era um percurso pequeno. Então foi uma peregrinação maravilhosa, houve uma mobilização extraordinária. Davi se reúne com seus homens, conversa com eles, conversa com os anciões, conversa com os líderes, toma uma decisão, vão à casa de Abinadab. Não foi assim, ele jantou ontem e falou, já sei, ou amanhã eu vou buscar a arca. Estão entendendo? Até porque para construir um carroção revestido de ouro, você leva tempo, você leva planejamento, você precisa de recurso. Então eu deduzo, o texto não diz com clareza, mas foram alguns meses de preparação. Os soldados foram escolhidos a dedos, os levitas a dedo, os carregadores da arca a dedo, o carroção a dedo, até os bois separados a dedo. Fantástico, irmão, que festa, não? Você queria estar nessa festa ou não? Eu queria, claro. O rei ungido, trazer a arca. Oh, meus irmãos, deixa eu dar um dado histórico aqui. Por isso que eu falei, irmãos, não vai dar para a gente ficar numa mensagem.
A arca ficou em Siló durante 300 anos. Lá em Josué, quando há a divisão das terras, o tabernáculo parou em Siló. Josué conquista as terras. E aí então vieram o momento da divisão das terras. E então a arca fica em Siló, no tabernáculo, durante 300 anos. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? E por que eles não mexiam o tabernáculo? Porque só mexiam quando Deus quisesse que mexesse. Lembram lá no deserto? A coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia? Se a nuvem durante o dia começasse a mexer, os sacerdotes já entendiam. Gente, vamos lá, Jacó, José, Benjamim, vamos pegar as coisas. Os sacerdotes, imagina o nome deles, quais forem. Aqui é Abinadab, Uzar, né? Aiô. O Senhor está mexendo a nuvem, Ele está mexendo a nuvem. Então eles já sabiam o que fazer. Então desarmavam a tenda, pegavam os instrumentos sagrados, e aonde a nuvem parava eles montavam. E foi assim durante aqueles 40 anos no deserto. E agora eles entram em Canaã, e Deus permite com que o tabernáculo fique em Siló. Lembra lá em Josué capítulo 1, quando vem Ana e Eucana adorar em Siló? Lembra disso? Eles adoram em Siló, porque a arca ficou lá durante todo o período dos juízes, mais de 300 anos na realidade. Então Davi estava querendo trazer a arca para onde? Para o lugar onde era o lugar dela. Vem cá. Sabe quando a gente quer trazer a glória de Deus? Aonde a gente enxerga que deve levar a glória de Deus. Você quer a glória de Deus na sua casa? Você quer a glória de Deus na sua família? Você quer a glória de Deus na sua igreja? Você quer a glória de Deus nos seus dons? Quer ou não quer, meus irmãos? Todos nós queremos. Mas tem vezes que é a nossa festa. A glória de Deus, que é muito bonito de se dizer, de fato, nas entrelinhas, não é a glória de Deus, é a nossa glória. E quando é a nossa glória, aí Deus muitas vezes Ele vai parar a nossa festa. Pastor, é possível que a gente queira fazer a obra de Deus, usando termos de Deus, para a nossa glória? Oh, meus irmãos, o tempo todo. Por quê? Porque somos falhos. Somos pecadores. E essa é a história de uma festa que se para, a gente estigmatiza Uzá, não é assim, irmãos? Uzá pecou, o problema foi de Uzá. Mas será que foi só Uzá? Essa é a pergunta. Será que só foi ele que errou? Será que Davi também não errou? Será que os sacerdotes também não erraram? O que esses 30 mil estavam fazendo aqui? Porque assuntos da arca, Josué já tinha ensinado lá atrás, que ele como líder, não bulia ou não mexia em assuntos sacerdotais. Josué era o guerreiro separado por Deus para conquistar Canaã. Em assuntos pastorais, Josué passava a tocha. Pastoral é o sacerdote. Por que aqui foi Davi e não foi o sacerdote? A arca foi tirada de Siló, não porque Deus queria, mas porque os filhos de Eli levaram ela para o campo de batalha lá em Ebenezer e tomaram uma surra violenta e foram humilhados e foram mortos para ensinar uma lição. E aí a arca vai para onde? Vai para a terra dos filisteus. E a arca fica na terra dos filisteus e ela é colocada no templo de Dagon, lá em Astarote, se não me falha a memória o nome. E é colocada no templo de Dagon, como um prêmio de Dagon. O Deus Dagon venceu o Deus de Israel. Era esse o simbolismo. Porque no Velho Testamento era a luta dos deuses. Logo, o Deus que vence a batalha é o mais poderoso. Logo, o Deus de Israel perdeu, Dagon é o maioral, porque era o Deus dos filisteus. E aí o que acontece com Dagon? No dia seguinte, Dagon está prostrado. Aí eles levantam Dagon. No outro dia, de madrugada,
Dagon não só está prostrado, mas a cabeça e os membros estão espalhados, inclusive a cabeça de Dagon fica na soleira da porta. E aí os sacerdotes entendem o quê? Opa, a gente achou que o nosso Deus ganhou, mas o nosso Deus está se prostrando aqui. Está se prostrando. Para quem? Para o Deus da arca. Porque é o Deus eterno que é adorado entre os querubins. E aí começam a ter úlceras, e começam a ter moléstias, e começam a morrer. E aí os filisteus ficam desesperados. E eles tinham 5 cidades e levam a arca de uma cidade para outra. E quando chega lá na outra cidade, úlceras ou hemorroidas, como a Bíblia vai falar, hemorroidas, como a Bíblia cita ou fala, doenças dessa categoria. E aí eles ficam desesperados. Aí quando entram numa outra cidade, eles dizem, não, nem chega aqui nessa cidade. Pelo amor de Deus. Vai matar, irmão, começa a morrer tanta gente. Eles ficam desesperados, não sabendo o que faz. Por quê? Porque agora Deus estava ensinando quem também aos filisteus. Perceba, Deus interrompeu uma festa, que era a festa da guerra, e envergonhou o seu exército, porque tinham sacerdotes ali todos errados e um povo todo errado. E agora Deus permitiu com que a arca dele fosse para os filisteus. E agora Deus está ensinando os filisteus. Ensinando, e está morrendo gente, irmãos, está morrendo. Eles se reúnem, os 5 governantes dos filisteus, porque o povo filisteu era dividido em 5 cidades com 5 governadores, e eles tomam uma decisão e chamam os sacerdotes, porque assuntos religiosos, irmãos, não é o político, não é o governante, é o sacerdote. E aí eles chamam os sacerdotes filisteus, e quando eles chamam os sacerdotes filisteus, eles falam, olha, é o seguinte, vamos fazer um sacrifício. Vamos criar 5 tumores, os 5 hemorroidas, e 5 ratos, representando as cidades, e vamos fazer estudo de ouro, e vamos oferecer ao Deus da arca. E vamos também fazer o seguinte, a gente vai pegar uma carroça, guardem isso, uma carroça, com 2 vacas que acabaram de dar cria, e vamos colocar essa arca em cima dessa carroça, e a vaca, se isso tudo que está acontecendo conosco, durante esses 7 meses de castigo, de morte, de dor, imagina, irmãos, eles tinham um prêmio, que era o prêmio da vitória, que é a arca, dizendo, nós ganhamos do Deus de Israel, porque quando eles vão lutar contra Israel, eles dizem, e agora? Que barulho é esse? Porque quando os filhos de Eli levam a arca para o acampamento, lá em Ebenezer, tirando de Siló, houve um grande brado de alegria entre o povo de Deus, e a terra treme, e aquele brado de vitória, agora vamos vencer, porque a arca está entre nós. E os filisteus dizem, o que é isso? O que está acontecendo no acampamento de Israel? Aí eles disseram, são os deuses que destruíram o Egito, vieram no acampamento dos hebreus. E aí os líderes e soldados dos filisteus dizem assim, não, é o seguinte, vamos lutar, vamos ser corajosos e vamos para a batalha. A gente já está aqui, já ganhamos o primeiro embate, vamos lutar. Não vamos se acovardar, porque o Deus que destruiu o Egito, ou os deuses, eles chamavam de deuses, porque eles eram pagãos, vamos lutar, e que se morrer, vamos morrer. E aí eles ganham a batalha, olha só o prêmio, por isso que eles levam para o Deus de Dagon. E eles não querem soltar esse prêmio lá, enquanto eles estão entre os filisteus. Por quê? Porque era um prêmio muito grande, era um prêmio. Nós vencemos, o nosso Deus é mais forte, o nosso povo é mais forte. Mas aí está morrendo príncipe, está morrendo filho de príncipe, está morrendo sacerdote, está morrendo todo mundo. E quem chega perto da arca está morrendo. E aí ele chama o sacerdote, e os sacerdotes dizem, vamos fazer uma oferta, e nessa oferta que a gente vai fazer, a gente vai colocar essa arca numa carroça, com 2 vacas que acabaram de ter cria, porque eu não sei se você sabe, a vaca, assim que ela tem cria, você tenta esconder o filhote dela, ela acha de qualquer jeito, porque ela quer dar de mamar, porque é aquela relação da mãe com a cria. E então em casos como esse, por exemplo, quando uma vaca acaba de dar cria e ela está fazendo um trabalho e você deixa ela sozinha, ela volta para o curral. Por quê? Porque ela vai voltar para o lugar onde ela deixou seu bebê. Então eles disseram, bom, vamos fazer isso e vamos colocar aqui essa vaca, ou melhor, essa arca nessa carroça com 2 vacas. Se elas forem até Israel, é porque é Deus mesmo. Mas se elas voltarem,
as vacas voltarem para cá e trouxerem de novo a arca. Isso foi um acaso, a gente está sofrendo porque está sofrendo. E aí, meus irmãos, as vaquinhas vão mugindo, inclusive, dando uma ideia de que elas estão sofrendo, mas há uma força maior sobre elas que as impele de ir. E elas chegam até um lugar onde é uma cidade de levitas. Olha que fantástico. Percebam, é Deus quem move a arca, não somos nós que movemos a arca. É Deus quem ensina o povo, não somos nós que ensinamos a Deus. É Deus quem para as batalhas para dar uma lição. É Deus quem para as festas para nos ensinar algo. Não somos nós que ensinamos a Deus. Amém, meus irmãos? Estão entendendo um pouco? Estão entendendo? Então vamos continuar a nossa leitura. Eu estava no versículo? Agora é o 6. Isso. As harpas, liras, tamborins. Olha agora estão voltando, estão trazendo a arca da casa de Abinadab. Quanto tempo tinha ficado a arca na casa de Abinadab? 20 anos, irmãos. 20 anos. 20 anos. Deus trouxe a arca. Ó, que coisa linda. E agora Davi, com essa festa maravilhosa. Glória a Deus. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Ponto. Mais uma pausa aqui. Pastor, qual foi o pecado de Uzá? Ele teve uma boa intenção. Ele viu que no carroção que Davi tinha construído, de ouro, de grandeza, para levar a glória de Deus, porque vocês têm que lembrar que a arca representava o que? O poder de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, a soberania de Deus. Tropeçou, ia cair, ia quebrar. E o que Uzá fez? Uzá durante 20 anos com Aiô, na casa de Abinadab, cuidaram da arca. Você acha que ele ia deixar com que a arca caísse? Sejamos honestos, irmãos. Você faria isso ou não faria? Na grande festa, você é um dos responsáveis de transportar a arca. Você está ali transportando o bolo do casamento. E tropeçou, chega alguém, cata o bolo. E se sujou com o bolo, você dá um jeito depois, tenta arrumar o bolo, mas fala, não, é o bolo do casamento. É o bolo do casamento, pelo amor de Deus. Como que a gente vai tirar foto? Não tem bolo, não dá para fazer bolo na hora do casamento. Não dá para adiar o casamento. Ele era o responsável. A arca era a presença de Deus. Encostou a mão. Só isso. E aqui diz o texto. 7. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Eu quero ler numa outra versão, que diz, a ira de Deus, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Versículo de número 8. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uza, que significa rotura, ou castigo de Uza, mas principalmente rotura de Uzá, dando uma ideia, eu diria até um pouco diferente do que a gente pensa, porque muitas vezes a gente simplesmente pega aqui Uza e põe ele como uma pessoa amaldiçoada, porque ele acabou com a festa. Então é rotura em Uza, ou destruição de Uza. Mas prestem bastante atenção no versículo 8 de novo. Davi ficou contrariado. Por quê? Porque de fato aconteceu algo que ele não entendeu. Davi aqui no primeiro momento não culpa o Uzá. Guarda isso. Davi aqui tem uma atitude quase como aquela que nós
quando temos uma informação terrível? Nós paramos. E agora? O que fazer? Foi horrível, imagina, os músicos, a festa, os tamborins, tudo, o louvor, os soldados marchando triunfantes, e Davi dançando com uma estola sacerdotal, e glória a Deus, e os hinos sendo cantados, e passo a passo, e os bois desfilando no carroção com a arca, e o povo ali nas beiradas das ruas, com folhagem das mãos, com flores, louvando a Deus. Oh, irmãos, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Foi uma coisa hollywoodiana aqui. Porque para o judeu a arca era tudo. Representava o que a arca? Vamos lá, representava a glória de Deus. Representava a santidade de Deus. Representava o poder de Deus. Representava a justiça de Deus. Representava o próprio Deus entre os homens. Oh, meus irmãos, como isso era maravilhoso. Tanto é que quem apenas entrava para orar diante da arca era o sumo sacerdote uma vez por ano, se ele não morresse lá. Segundo alguns judeus, historiadores vão dizer o seguinte, que o sumo sacerdote, quando ele entrava no santíssimo lugar, porque o tabernáculo tinha uma tenda ao redor, que era como se fossem paredes. Aí, quando você entrava pelo portão principal, tinha ali a pia para se lavar e tinha o altar onde se faziam os sacrifícios. E depois tinha o lugar chamado Santo dos Santos, que era um lugar específico para os sacerdotes. Na primeira parte do Santo dos Santos, tinha o candelabro, tinha o incensário, tinha a mesa com os pães. E na segunda parte, separado por uma cortina muito grossa, muito linda, muito feita de uma forma muito artesanal, muito linda, tinha o que? A arca colocada ali, no santíssimo lugar. Os sacerdotes podiam entrar no santo lugar, mas só o sumo sacerdote no santíssimo lugar, uma vez por ano, para fazer o sacrifício de purificação por ele e por todo o povo. E se ele tivesse em pecado, ele morria no santíssimo lugar. E muitas vezes, segundo alguns historiadores, o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada no seu calcanhar. Porque enquanto ele estava orando, pedindo perdão por ele, por todos os seus parentes e por toda a nação de Israel, olha que coisa forte, irmãos. Se ele ficasse lá dentro muito tempo, e aí os sacerdotes puxassem a corda, e a corda tinha chocalhos, e ele não respondesse, como que ele respondia? Ele respondia também puxando de contrapartida, dizendo, estou vivo, não morri não morri, pode ficar tranquilo, estou orando ainda por vocês. Então tinha um período, pensa irmãos, uma vez por ano, como que era essa festa? Era uma festa, e quando o sacerdote saía, oh meus irmãos, pelo amor de Deus, o sumo sacerdote saía do santíssimo lugar, o povo ia aos brados, Deus nos perdoou, Deus nos abençoou, e temos mais um ano pela frente, porque o nosso sumo sacerdote intercedeu por nós, ele orou por nós, fizemos o sacrifício pedindo perdão, Deus nos perdoou, então vamos vencer mais um ano em nome do Senhor. Olha que coisa fantástica. Então a arca era isso tudo. Podem ver que quando Eli está lá sentado na sua cadeira, e que ele tem a notícia do garoto que os seus filhos foram mortos e a arca foi tomada, ele cai para trás e morre quebrando o pescoço, porque era a glória de Deus. E a esposa de um dos filhos de Eli estava para dar à luz, e ela passa mal e dá à luz. E como que ela chama o menino? Lembram? Vamos lá, meus irmãos, vocês conhecem a Bíblia aqui em casa, coloca o nome aí no chat. Como que ela chama o menino? Que ela dá à luz, ela morre dando à luz. Tamanha foi a angústia, irmãos. Perder a arca era perder a presença de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo, eu saí do meio de vocês. Isso, Icabode, a glória de Deus foi-se de nós, ou terminou entre nós. Ela chama aquela criança, olha que coisa terrível, que praga, chamou o menino de Icabode, a glória de Deus deixou-nos, né? Um nome horroroso, o menino foi lembrado a vida toda por aquele episódio. Mas o que tinha acontecido? Foi isso, a glória de Deus deixou quem? Deixou o tabernáculo? O santíssimo lugar? Não, deixou o povo de Deus, e agora foi tomado por filisteus e pagãos. Então, aqui Davi, quando ele vê
que Uzá foi morto no meio de uma festa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu falei do Santíssimo Lugar, porque eu falei da festa da purificação, porque eu falei do momento em que o sumo sacerdote entrava, e que quando ele saía vivo, era um sinal de que Deus estava conosco. Era porque Deus estava presente, Deus estava perdoando, Deus estava restaurando, Deus estava fazendo milagres. E agora Davi, quando ele vê Uzá morrendo, ele fala: roturem Uza, a destruição de Uza. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Aconteceu algo, a festa acabou, aquele silêncio dos músicos, o silêncio do povo, o brado de vitória. Sabe, Brasil e Alemanha, 1-1, ou melhor, 1-0, 2-0, 3-0, mas não tem mais nada, acabou tudo, parece que é só defunto, lá, né, no campo de futebol e no país inteiro, um país que estava em choro, dor, né? Estou dramatizando aqui pelo futebol porque é uma coisa que representa bem na nossa vida. Foi isso que aconteceu de forma muito pior. Acabou a festa, acabou tudo, porque Deus interrompeu a festa. Deus interrompeu a festa. E Davi fica como aqui, irmãos? Ele fica contrariado, ele fica desgostoso, ele não sabe o que acontece, ele fica de uma forma até mesmo sem explicação. Vamos continuar aqui, versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Ele fica contrariado, ele fica desgostoso, porque a festa acabou. Ele tinha o ideal de fazer uma grande festa para Deus. Deus está dizendo: Davi, eu não quero essa festa. 30.000 soldados não é dessa forma. Guardadores da arca, da casa de Abinadab, que durante 20 anos a arca ficou lá. Percebam, irmãos, Uzá e Aiô não morreram durante os 20 anos, nem Abinadab. Será que Uzá não sabia como manusear a arca, ou como conduzir a arca, ou como zelar pela arca? Percebam que nós, quando lemos esse texto, destacamos só uma coisa: o pecado de Uzá. Não estou dizendo que ele não pecou, não estou dizendo que o que ele fez foi algo correto, mas a gente não vê os outros lados. A nossa leitura é um pouco limitada. A minha proposta aqui, durante esses dias, é refletir sobre você, sobre isso. Porque Davi aqui não culpa Uzá, e Davi aqui tem medo. Por que ele teve medo? Porque Davi foi separado para ser rei, não foi separado para ser sacerdote. Lá no fundo, o Espírito Santo de Deus deve ter colocado algo assim em Davi: Davi, quem é você para mexer na arca? Davi, quem é você para bulir no que eu não quis? Davi, o que você está fazendo? Junto com esses líderes de Israel, e junto até mesmo com esses levitas, surgem várias perguntas. Davi teve medo, glória a Deus, irmãos. Tem vezes que Deus para a nossa festa e coloca medo em nós. Eu posso te dizer, irmãos, é Deus salvando a gente. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? É Deus nos salvando para que a gente não mande Ele para fora da nossa vida ou da nossa igreja. É Deus para algumas festas para dizer: olha, eu quero ensinar vocês, eu quero mostrar para vocês que a festa não é de vocês, a festa é minha, e eu quero dar o tom da festa, eu quero ensinar como faz festa. Sabe por quê, meu povo? Sabe por quê, minha igreja? Porque desde lá do Éden, quando o ser humano tenta ajudar, só atrapalha. Quando a gente tenta ajudar, a gente só atrapalha. Então, quer fazer uma festa correta? Aprenda comigo. É como se Deus estivesse nos dizendo isso. Amém, meus irmãos? Porque quando a gente aprende as lições da festa de Deus, a gente tem festa para sempre. Para sempre. Então vamos continuar a nossa leitura? 10. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Opa! Ele queria levar para a cidade de Davi. Ele estava errado num primeiro momento? Não, ele teve uma boa intenção. Mas vem cá, será que as nossas intenções é o que agrada a Deus?
Eu quero fazer a obra de Deus, porque eu quero ganhar alma para Deus. Boas intenções. Eu quero tocar para Deus. Boas intenções. Eu quero evangelizar e ganhar o mundo. Boas intenções. Mas vem cá. Nessa festa de Deus, Deus disse para você tocar? Ou Deus disse para você aprender e adorar? Deus disse para você ensinar? Ou Deus disse para você simplesmente o adorá-lo? Estão entendendo, meus irmãos? Davi teve uma linda intenção. Como usar? Teve uma linda intenção em não permitir que a arca caísse. Mas e aí? Será que as nossas intenções fazem com que Deus se mantenha na festa? Ou a gente, de fato, recebe uma punição e Deus para a nossa festa? Porque foi isso que aconteceu aqui. Continuando. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom em Gate. Olha que interessante, meus irmãos. Ele aqui muda um pouco a sua estratégia. Por que Davi mudou? Assim como nós não temos o número exato das pessoas que tocavam, da quantidade de pessoas que estavam salmodiando, aplaudindo, a gente não tem também algumas informações como essa. Alguma coisa acontece, ele morre de medo, eu deduzo, aí entra os sacerdotes. Porque agora Davi está com medo e ele chama os pastores. Agora ele chama os levitas. Porque ele viu um levita que durante 20 anos que cuidou da arca morrer. E agora ele fala, olha, eu não sei o que fazer. Aí os levitas e sacerdotes, que possivelmente quando Davi fez aquela reunião com seus 30 mil soldados, que deveriam ter uma voz ativa e não tiveram, porque ficaram, quem sabe, com medo de Davi. Olha que interessante. Davi toma a decisão. Não foi o sumo sacerdote que tomou a decisão. Davi quer dar uma ajudinha para Deus. Não foi o sumo sacerdote ou a casa de Abinadab que falou, não, Davi, talvez Abinadab, sendo vivo ainda, porque fala da casa dele, possivelmente ele já era um ancião, bem velhinho, porque quando é levado a arca para a casa de Abinadab, eles consagram Eleazar, filho de Abinadab. Possivelmente Aiô e Uzá eram nem nascidos, eram ainda crianças, porque 20 anos se passam, o profeta Samuel continua fazendo a obra dele lá em Israel, e depois de 20 anos que se passam, Davi realmente reina sobre Judá e sobre Jerusalém, e aí Samuel morre, e aí agora é o momento onde Davi tem essa ideia. Por que Samuel, enquanto vivo, não foi mexer na arca? Essa pergunta é demais, meus irmãos, essa pergunta é demais. Quem era Samuel? Samuel foi o último juiz de Israel, foi um profeta de Israel, foi quem ungiu os 2 monarcas de Israel, era o grande líder espiritual de Israel. Samuel, junto com os sacerdotes dos seus dias, eram as vozes de Deus. E detalhe, ele era sacerdote por criação, ele foi criado por Eli. Ele era quase que o sumo sacerdote da nação. Ele falava e a nação ouvia. Ele julgava e a nação obedecia. Samuel era essa pessoa extraordinária. Por que Samuel, enquanto liderou o juizado em Israel, ele não quis mexer na arca? Por quê? Porque Samuel sabia que a festa não era dele, a festa era de Deus. Samuel não mexia naquilo que Deus não mexia. Samuel fazia o que Deus queria que fosse feito. O povo pediu um rei, Samuel não gostou, e Samuel ora a Deus, e Deus diz, vai Samuel, levanta esse rei, porque o povo me desprezou, agora não tem mais jeito, é um caminho sem volta. Mas Deus, eles estão te rejeitando, eu sei Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim, então pode levantar o rei. E aí então Samuel ora a Deus, e Deus o guia a Saul. E aí ele unge Saul. Por quê? Porque Samuel vivia as festas de Deus. Ó, meus irmãos, perceba, não era a festa de Samuel, não era o pleito de Samuel, era a festa de Deus. E aí Saul se corrompe com seu reinado. Deus então vem para ele e diz, agora rejeite Samuel, porque assim como ele me desprezou, eu estou rasgando o reino dele, estou levantando alguém diferente dele, que seja alguém especial. E aí ele unge quem? Davi. Ó, que fantástico, meus irmãos. Samuel poderia chegar então e falar, Saul, a arca está no lugar errado, Saul.
porque o lugar dela é em Siló, Saul. O que você está fazendo, Saul? Samuel simplesmente adorava a Deus. Samuel simplesmente seguia as instruções de Deus. Meus irmãos, a vida da igreja é muito mais do que a reunião que fazemos aqui. A vida da igreja é muito mais do que cantar, é muito mais do que umas tarefas, umas obras. A vida da igreja é viver na festa de Deus o tempo todo, segundo a orientação de Deus. Quando Deus quer festa ou quando Deus não quer nada. Porque mesmo que Deus aparentemente não queira nada, é uma grande festa, porque nós estamos no centro da vontade de Deus. E agora aqui, como eu disse para vocês, nesse texto, eles decidem levar a arca para onde? Para a casa de Obed-edom em Gate, a tribo de Gate, uma pequenina tribo de Israel que é pouco falada. Deduzo que os sacerdotes agora chegaram para Davi e disseram assim: Davi, é o seguinte, na realidade você nem deveria ter pego a arca, porque era uma coisa nossa. Agora a gente resolve, tá, Davi? E agora é sacerdote e Deus, porque um dos nossos levitas, que foi Uzá, morreu. E agora, nós que fomos possivelmente, guardem isso, irmãos, guardem isso. Possivelmente eles deviam estar dizendo assim para Davi: nós fomos frouxos, Davi, fomos frouxos. Você é o grande ungido da nação de Israel, você teve uma boa intenção. Na hora que você chegou com essa proposta, você já veio com os homens, você já veio com a elite, você já veio tudo pronto. Então nós, como sacerdotes, nos sentimos acuados, porque você é um figurão, Davi. Sabe aquela história, irmãos, entra o prefeito na igreja e todo mundo: o prefeito está na igreja, a prefeita está na igreja. Entra um ministro e a gente: meu irmão, igreja é igreja, estado é estado. É muito interessante isso, não, irmãos? Estão entendendo, meus irmãos? Igreja é igreja, estado é estado. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quem fala na igreja não é o prefeito, não é o governador, não é o juiz, é o pastor, é o profeta, é o servo de Deus que foi levantado. Igreja é igreja, estado é estado. Possivelmente Davi, chegando com aquela boa intenção nobre, os sacerdotes foram frouxos, mas vamos contra. Mas já consultamos a Deus, mas é ungido, Davi, vamos falar de Davi. E possivelmente eles se esqueceram das suas funções, dos seus afazeres, das suas tarefas. Vem cá, meu irmão, olha que coisa fantástica. Talvez você está falando: pô, pastor, que bom, né? Que nas coisas da igreja o Senhor resolve, né? Porque puxa, ainda bem que eu sou só um membro, um piedoso, que dizimo, que faço a obra do meu jeito. Não, vem cá, presta bastante atenção. Você é sacerdote da tua casa. Você, homem, seja homem de verdade, você é sacerdote do teu lar. Você é o representante de Deus na tua casa. Recebe essa palavra, meu irmão. Seja o sacerdote de Deus na tua casa, em nome de Jesus. Agora, com sacerdotes frouxos, Deus levanta sacerdotisa. É verdade, irmão. Quando faltam os homens fiéis, Deus levanta as mulheres. É verdade, mas não era para ser assim. Quando falta homens piedosos, Deus levanta as mulheres. Quando falta pastores, Deus levanta as missionárias. É assim, meus irmãos. Aqui possivelmente, por que Uzá foi roturado? Por que houve o mal sobre Uzá? Porque também ele poderia, quem sabe era ele que ia falar para Davi: Davi, não, Davi, nós cuidamos aqui, meu pai Eleazar, meu avô Abinadab, cuidamos dessa arca. Não, essa arca só sai daqui, sabe como, Davi? Nem com você, nem com ninguém, nem com esses 30 mil, só sai daqui se Deus quiser que saia. Aleluia. Por quê? Porque foram 20 anos em que houve festa na casa de Abinadab, porque a arca estava lá. A arca estava lá. Olha só que interessante. A gente já vai acabar a mensagem, viu, meus irmãos? Eu nem entrei nos pontos ainda, por isso que eu falei que vai ser muito tempo ainda aqui. Aqui eles levam a arca para a casa de Obed-edom. Olha só o que diz o versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou e a toda a sua família. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Oh, meu Deus! O que Deus está mostrando aqui no texto sagrado? Eu paro festa e eu começo uma outra festa. Vocês teve uma boa intenção, joia, parabéns pela sua boa intenção, mas eu não quero sua boa intenção, eu quero de vocês, meus filhos, eu quero de vocês, soldados, eu quero de vocês, meus sacerdotes, eu quero de você, minha nação eleita, minha igreja querida, mais do que boa intenção, eu quero obediência. E aqui a casa vai para
A arca vai para a casa de Obed-edom, de Gate, e lá fica por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Foi algo notável, porque aonde está a arca de Deus, e a arca de Deus representa a presença de Deus, ali há uma festa. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Oh, meus irmãos, olha como essa mensagem era linda. Paulo e Silas estavam no cárcere em Filipos, depois de uma surra violenta. A arca de Deus estava ali com eles, porque a arca de Deus representa o que é a presença de Deus. Mas eles estavam presos, pastor, eles sofreram. Meu irmão, não se preocupe com o momento que você vive. Talvez mamãe está doente, talvez você está passando problema. Deus está no controle da tua vida, Deus está contemplando a tua vida, Deus está contemplando as tuas lágrimas, Deus está vendo as tuas motivações. Apenas ouça a voz do Senhor, apenas siga a presença de Deus, se silencie. Se Deus não falar nada, não significa que Ele te abandonou. Aprenda isso, meus irmãos, aprenda isso. O silêncio de Deus nem sempre é castigo de Deus. O silêncio de Deus é a companhia dEle com você na sua dor. O silêncio de Deus é o consentimento de que Ele está com você. Nem sempre o silêncio de Deus é o significado de que não, Deus não está conosco. Não, quem disse isso? Quem te ensinou essa besteira? Quem nos ensinou isso? Isso é uma voz das trevas, porque a gente acha que Deus tem que falar todo dia. Ó, meu servo, hoje você vai comer pão com manteiga. Não, hoje não, pão com manteiga não, porque você já está com colesterol alto. Hoje você vai comer presunto com pão, tá bom? Não, hoje não é nem pão, é tapioca. Não, leite não, você está com problema de lactose. Deus não vai ficar falando com você o tempo todo. Olha, meu servo, hoje você não vai pegar a rota principal, você vai pegar porque eu estou te livrando. Deus não vai fazer isso com você, meu irmão, guarda isso. Ele não precisa falar conosco o tempo todo, sabe por quê? O que nós precisamos é da presença dEle o tempo todo, é isso que importa. E a arca da aliança aqui para Davi, a arca da aliança aqui para os sacerdotes, a arca da aliança aqui para Judá, para Israel e para toda a nação, era a presença de Deus. E o que Deus estava falando? Meu povo, quer festejar comigo? Busca a minha presença, fica comigo. E é o que eu estou fazendo aqui na casa de Obed-edom. Durante esse período em que eu fiz rotura em Uza, eu precisei recolher Uza. Eu precisei, porque Davi não me deu ouvido, os sacerdotes não me deram ouvido, os líderes não me deram ouvido, e nem eles que tão bem cuidaram da arca deram ouvido. Quem sabe eu deduzo Deus falando assim: Uzá, fala para Davi, Uzá, diz para Davi, diz para ele parar de fazer esse carroção. Nas próximas mensagens vocês vão aprender uma coisa fantástica, irmãos. Não era para ser conduzido num carroção, guarda isso, não era. Carroção é obra de filisteu, não é obra de israelita. Carroção é obra do inimigo, é obra do mundo. Carroção não é obra de Deus. A arca de Deus era para ser levada nos ombros. Oh, meus irmãos, sabe o que é isso? A arca de Deus, a glória de Deus, a gente carrega nos ombros, não em passos de bois escolhidos, mas em passos de homens separados. A gente vai trabalhar sobre isso. E agora Deus interrompe a festa, e Deus começa uma nova festa. Aonde? Na casa de Obed-edom. Quem está na casa de Obed-edom? Obed-edom e a sua família. E quem mais? O Senhor, os anjos e tudo que é de Deus. Pastor, mas peraí, o texto só está falando que Deus abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Porque Deus está dizendo de forma contrária e fazendo uma denúncia que Ele não estava abençoando a ideia de Davi, não estava abençoando o carroção de Davi, a reunião com os 30.000 soldados eleitos, a postura dos sacerdotes, dos levitas, e nem estava presente com o som dos tímbalos, das flautas. Deus não estava em nenhum momento. Tanto é que Ele faz algo, mas agora no silêncio, agora na quietude de uma casa de um homem de Gate, Obed-edom, Deus abençoa, Deus se faz presente, a festa é inaugurada. E Deus estava dando um prazo, para quê? Para que Davi, para que os sacerdotes, e principalmente os sacerdotes, buscassem a Deus em pano de saco e jejum, pedindo: Senhor, mostra para mim, Senhor, mostra para mim o que eu tenho que fazer, Senhor.
Mostra para mim como devemos agir, porque aqui Davi fica com medo, não sabe o que faz. Entrega a tocha para os sacerdotes. Agora os sacerdotes vão dizer para Davi como tem que agir. Coloca a arca na casa de Obed-edom, e ali Deus já começa a falar: eu estou na festa de novo, meus filhos. Quando eu estou na festa, eu abençoo. Irmão, quer saber se a festa de Deus continua na tua vida? Deus está te abençoando. Deus está te abençoando. Te abençoando como? No pouco, muitas vezes sem barulho. Está te abençoando, a presença dele é sobre você. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Vamos acabar a leitura desse texto para orar. Quero ler novamente o 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi, não é mais o rei Davi que dá as ordens, alguém está dando as ordens ao rei. Quem é? Vamos lá. O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. O que Davi aqui entendeu por parte agora dos sacerdotes? Arrumamos a casa, ajeitamos tudo. Agora nós compreendemos como que fazemos a festa para Deus. Não é nós que fazemos a festa e dizemos: venha Deus. É Deus que diz: venha meu povo festejar comigo. Agora começa a festa de Deus com Davi e com seu povo. Versículo 13 para a gente encerrar. Depois, semana que vem, a gente continua lendo. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Opa, aonde está o carroção? Já não tem mais carroção. Agora onde está a arca do Senhor? Nos ombros. De quem? Dos coatitas. Aleluias. Deus fez com que a festa parasse para dizer: obrigado, meus filhos, obrigado, meu povo, obrigado, minha igreja. Que bonito que é a intenção de vocês, mas essa festa é para vocês, para a glória de vocês, me convidando. Eu vou dar uma pausa aqui. Uzá, fique do meu lado, Uzá. Você que foi tão piedoso durante toda a vida, venha viver comigo na eternidade. E agora, meu povo, presta atenção. Eu vou dar as normas. Sigam as minhas normas. Não altere as minhas normas. Sigam os meus conceitos. E saibam que quando eu faço a festa e vocês vêm comigo, vocês festejam comigo. Mesmo quando não há barulho, não há soldado, não há ninguém, porque eu não preciso de nada. Eu me basto para abençoar todos vocês. Amém, meus irmãos? Semana que vem a gente continua, vamos continuar refletindo para a glória do Senhor. Eu queria orar agora. Eu acho que mesmo não tendo concluído as ideias, eu quero dizer: você entendeu o que representa a arca de Deus? A arca de Deus representa o quê? Representa a glória de Deus. A arca de Deus, hoje no Novo Testamento, era representada por Jesus, que depois também foi representada pelo Espírito Santo. Olha que interessante, irmãos. Uzá encosta na arca e morre. A mulher do fluxo de sangue tocava em Jesus e ela era curada. Não parecem Deus de faces diferentes? Não, meu irmão, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É que na realidade ele o tempo todo fica ensinando para nós as faces dele. Aqui parece um Deus cruel, um Deus que realmente tem uma face, um semblante de punitivo, mas não era punitivo. Deus estava querendo ensinar para toda a nação: meus filhos, não façam assim. E no Novo Testamento, a face de Jesus é de misericórdia. Ué, porque Jesus não consumia? Não, meus irmãos. É as faces de Deus sendo revelada a nós. Podem ver que Jesus estava entre nós e muitos desprezaram Jesus, desprezaram a grande glória de Deus, desprezaram o próprio Deus. E hoje? Hoje nós temos o quê? Nós temos o Espírito Santo trazendo a presença de Deus sobre nós. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a igreja do Deus vivo. Ou seja, o mais importante na nossa vida é termos o quê?
termos a presença de Deus sobre nós o tempo todo. Agora, podemos estar numa grande festa, onde o Senhor não está. Tenha medo, porque Ele vai para essa festa. E podemos estar num lugar como é a casa de Obed-edom, em Gate, num lugar solitário. Mas a arca está lá. E a presença de Deus está banhando a nossa vida. Talvez você está vivendo esse dilema. Você está cansado dos barulhos. Louvado seja Deus. Talvez Deus quer te ensinar a você louvá-lo no verdadeiro barulho. Louvado seja Deus. Que nessa manhã tão especial o Senhor possa derramar a presença dEle sobre nós. Porque a coisa mais importante que Jesus fazia era o quê? Pedir que a presença do Pai, a presença do Espírito Santo estivesse sobre Ele o tempo todo. E podem ver que os apóstolos e a igreja primitiva viviam esse princípio. Qual? Queremos Deus o tempo todo. Queremos a presença dEle o tempo todo. Queremos a presença dEle na igreja. Queremos a presença dEle quando estivermos em casa, no trabalho. Queremos a presença dEle sobre nós. É isso que importa na nossa vida, meus irmãos. É vivermos diante de Deus e desfrutarmos da presença dEle. Essa é a maior festa de todas. Amém, meus irmãos? E a oração que eu quero fazer com você agora é essa. Está tendo muito barulho aí? Está tendo muita festa aí? Não está tendo presença de Deus? Então para. Para antes que Deus pare. Porque quando Ele para, a lição pode ser um pouco mais dolorosa. Mas e aí, pastor? Louvado seja Deus quando Ele para também. Porque é doloroso, mas é proveitoso. É pedagógico. Nenhuma lição de Deus é para o mal, é para o bem. Amém, meus irmãos? Mas é melhor parar pelo amor ou parar pela dor? Pelo amor. Então, que nessa manhã o Senhor ministre ao nosso coração o quê? Eu quero a verdadeira festa de Deus. Aonde Ele me ensine a festejar com Ele e não eu levando Ele à minha festa. Mas Ele me levando às festas dEle. Se tiver festa, ótimo. Se não tiver festa, eu só quero a presença dEle. E ponto final. Amém? Como que vai a presença de Deus na sua vida? Como que vai a presença de Deus no seu dia a dia? No lugar de trabalho, irmãos, na escola. Lá você aperta o botãozinho, trabalho, e aí você só trabalha? E aí você se comunica que nem os outros? Meu irmão, você está perdendo o melhor da vida cristã. Por quê? Porque a presença de Deus quer te acompanhar onde você for. Não estou falando aqui que você vai ter que carregar a Bíblia debaixo do braço, kit crente, sabe? E o dialeto evangeliquez, né? Bênção. Isso é uma bênção, glória a Deus. Só para demonstrar para os outros que você é crente. Não, irmão, deixa. Você não precisa demonstrar para ninguém pelas palavras. Basta você demonstrar pela glória de Deus acompanhando na tua vida. Aí, meu irmão, olha, aí qualquer palavra que você disser vai ser uma bênção extraordinária. Eu sei que somos falhos, meus irmãos. Hoje a gente viu aqui a história de um sacerdote falho, ou melhor, um levita falho, Uzá, de um rei também falho, de líderes também falhos. Essa é a história da nossa vida, meus irmãos. Pode ver a história da nossa vida. Tem hora que a gente está tentando acertar e erra. Não é assim? Cheio de intenções. Mas vamos pedir nessa manhã, Senhor, eu quero a Tua presença. Derrama da Tua presença. Se eu tiver que parar tudo e recomeçar de novo, me ensina. Me ensina, Pai. Porque onde o Senhor está, ali é diferente. Ali é especial, ali é poderoso. Quebra paradigmas, ensina vidas, perdoa pecados. Você quer isso para a tua vida? Então, se você quer isso para a tua vida, eu te convido a você se levantar comigo e vamos orar pedindo isso agora juntos. Pai, obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado por esse texto, Senhor, tanto aqui de 2 Samuel, quanto o texto também de Crônicas, Pai. 1 Crônicas 13. Que texto maravilhoso, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou um objeto para ilustrar a Tua presença. E sabemos que todos os Teus filhos que iam à arca não iam adorar o objeto, mas ali representava algo, por um propósito específico durante um período. Porque nos dias do Éden não tinha a arca da aliança.
Nos dias de Abraão, Abraão também não precisou de nenhuma arca. Nos dias de Moisés no Egito, fazendo as pragas, também não precisaram de arca. A arca foi dada no Sinai, nessa nova fase, que é o período em que Israel recebeu as leis. E ela foi conservada até Cristo, a arca. Mas a gente vê, Senhor, que Davi aqui se contraria, se põe de uma forma com medo, porque ele poderia ter morrido também. É curioso, Senhor, que Davi não morreu quando pecou com Betseba. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso, essa é a tua face. E sabemos que isso não é porque Davi era especial. E nós também não entendemos direito porque Uzá morreu. Quem sabe, Senhor? Quem sabe realmente é o Senhor. E nós não queremos julgar Uzá. Achamos que Uzá sim cometeu um delito, porque ele era um levita. E como levita, ele sabia que não podia fazer aquilo. Então, jamais questionaremos o teu caráter. Senhor, que a tua presença esteja sobre o teu povo. Porque um dia o teu filho Jesus veio viver e existir aqui entre nós nessa terra, e ele se tornou essa arca viva, onde a tua glória era manifesta. E na igreja primitiva, o teu Espírito Santo foi derramado sobre a tua igreja. Por quê? Porque agora é o teu Espírito trabalhando em nós, é a tua presença em nós. Ó Senhor, nós queremos viver as tuas festas, nós queremos viver as tuas alegrias, nós queremos mergulhar na tua palavra, aprender a tua palavra, mas sobretudo viver na tua companhia, porque sabemos, Senhor, que quando o Senhor está conosco, tudo é diferente. Os sinais de vida, os sinais de bênção, os sinais de graça, de transformação e todo tipo de milagre acontece, mesmo quando o Senhor está de boca fechada, ou melhor, está em silêncio. E sabemos e nos alegramos mais quando o Senhor fala conosco, que nem eu acredito que durante esses meses todos em que venho trabalhando sobre isso, e essa semana em especial, ó Deus, quanto fui abençoado, quanto tenho sido de pensar sobre esse assunto. Tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia do meu lar, tenha misericórdia da nossa igreja, tenha misericórdia dos nossos irmãos, e ajuda-nos, sobretudo, a desejar apenas a tua presença. Senhor, essa é a grande festa do crente, a tua presença. Essa é a grande festa que precisamos o tempo todo, aqui na igreja, em casa, nas horas boas e até mesmo nas horas difíceis. Essa é a grande festa que precisamos o tempo todo, inclusive no trabalho, na escola, nos projetos, sim, quem sabe no leito de enfermidade. É por isso que quem está no leito e está contigo, tem um brilho sobre ele, porque o Senhor o consola, o Senhor o afaga, o Senhor o visita, porque a promessa tua que tu estarias conosco até o final dos tempos, até a consumação de todas as coisas. E hoje nós somos templos do Espírito Santo de Deus, de uma forma direta ou indireta. A arca é carregada pelo teu poder em nós. É o teu Santo Espírito levando a arca, por meio do teu Santo Espírito no nosso coração, na nossa alma. Nós não sabemos como isso acontece, como isso funciona, apenas sabemos que é real, e nós te glorificamos por isso. E agora, meu Pai, eu quero interceder pelo meu irmão e irmã, por aquele que acompanha aqui conosco esse momento, em que a tua presença já não está mais sobre ele. Tenha misericórdia deles, Pai. Assim como o Senhor teve misericórdia da nação de Israel, teve misericórdia de Davi, teve misericórdia dos sacerdotes, porque essa história é a história de uma festa que começa errada, mas de uma festa que termina com a tua bênção. Louvado seja o teu nome. E essa é a história da nossa vida. Quantas vezes fazemos as coisas erradas, quantas vezes achamos que estamos certos, quantas vezes queremos impor as nossas vontades. Ó Deus, muda a nossa vida com a tua presença, perdoa os nossos pecados, nos guia a tua palavra, nos guia aos pastores. Sim, as demandas e causas espirituais são os líderes espirituais quem resolve por nós. Não é a força do braço, não é o dinheiro, não é o poder, é a tua palavra, é a tua presença, é, ó Deus, algo sagrado. E precisamos de ministros sagrados para ajudar a nossa vida, o tempo todo. Perdoa-nos, ajuda-nos e derrama da tua presença sobre nós, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos? Creia que assim como aquela festa começou errada e Deus transformou numa festa correta, essa vai ser a síntese da sua vida e da minha vida, amém? Porque a face de Deus que mais se destaca nele é da misericórdia. E Ele vai te ensinar, Ele vai me ensinar. Mas sobretudo, deseje a Deus, a sua presença, e deseje que a presença de Deus te acompanhe todos os dias da tua vida, onde você estiver, amém? Porque aí, nesse lugar, vai ser uma grande festa. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, assim como as suas benditas festas, estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Um domingo abençoado. Pode dar um abraço bem gostoso no irmão, na irmã. Se despeçam deles em nome de Jesus. Deus te abençoe, meus irmãos. A você que acompanha aqui conosco nas redes sociais. Um grande abraço.